Esse é o nosso culto de missões e eu quero falar um pouco sobre testemunhas de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Versículo de número 8. Hoje eu vou pregar para os irmãos na penumbra, quase à luz de velas. Para quem chegou depois eu explico, o problema não foi interno, tá? Foi externo, está fora do nosso alcance, da nossa jurisdição. Nossos irmãos já se comunicaram ali com a companhia elétrica, eles já informaram que pode voltar a qualquer momento, mas vamos lá, pelo menos não apagou tudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Diga comigo, testemunha. Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor, fala comigo, aplica a tua palavra em meu coração. Eu estou aberto para ser ministrado pelo Espírito Santo nesta noite. Amém. Queridos, a palavra testemunha, no original texto bíblico, é literalmente mártir, ou seja, aquele que está tão comprometido com a causa que está disposto a morrer por ela. Trocando em miúdos, não há testemunha do Evangelho que não esteja disposta a dar a sua vida pelo Evangelho, ou tal pessoa não é uma testemunha, é apenas um espectador, um admirador, um seguidor. Depois da morte de Estevão, no capítulo 6 e 7 de Atos, e Estevão é um dos primeiros diáconos da igreja e é o primeiro mártir da história da igreja. A partir daí, a expressão testemunha ou o termo mártir se aplica aos apóstolos e seguidores de Jesus, que devido à sua fidelidade a Cristo e lealdade a Cristo, davam a sua vida pelo Evangelho, caracterizando assim, corroborando a expressão do texto que leva aquelas testemunhas a morrerem por Cristo, mas não negarem a sua fé. Se a gente der uma lida no livro dos Atos dos Apóstolos, vamos perceber que testemunha, testemunho ou testemunhar são as palavras fundamentais do livro histórico do Novo Testamento. Por diversas vezes esta expressão é repetida, como por exemplo no capítulo 1, versículo 22, no capítulo 10, versículo 39, no capítulo 10, versículos 41 a 44, bem como nos capítulos 13, versículo 13, capítulo 22, versículo 15,
Em todos esses textos e outros do livro de Atos, testemunhar é uma expressão repetida, sempre aplicada em relação àqueles que se comprometeram com o Evangelho de Jesus Cristo em tal nível que se tornam reprodutores, propagadores desse Evangelho, a despeito das perseguições que envolviam tal compromisso. A questão do testemunhar do Evangelho de Jesus é tão séria na Bíblia e é tão poderosa que em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e versículo 10, um anjo forte brada e diz: já está preso o acusador dos nossos irmãos, a saber, Satanás, o qual os acusavam de dia e de noite diante de Deus, mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Presta atenção, uma das nossas armas de vitória contra Satanás é a prática de testemunhar de Jesus. É um instrumento poderoso que afasta a ação das trevas e que coloca a igreja na condição de autoridade para representar o reino de Deus. Então, testemunhar é a nossa missão. Provoca o teu vizinho e diz para ele: você é uma testemunha. E aí, fique atento a isso, porque ou eu sou uma testemunha, ou sou apenas um espectador. No texto que nós lemos de Atos, capítulo de número 1, o Senhor Jesus reafirma para os seus discípulos e apóstolos a promessa do derramamento do Espírito Santo. Ele declara: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. A palavra poder, utilizada por Jesus aqui, na semântica da língua portuguesa, é a mesma palavra que dá origem à expressão dínamo ou dinamite. O que Jesus está dizendo é que este poder do Espírito Santo que haveria de vir sobre a igreja, e veio, é o poder que nos transforma numa potência de Deus para implodir, para destruir as fortalezas do inimigo e estabelecer a igreja no lugar que chegarmos como agência central de Deus na terra, de modo que, quando Jesus diz recebereis poder, ele também diz: esperai a promessa do Pai que de mim ouvistes. Se observarmos o texto sagrado, nós vamos perceber que desde o Antigo Testamento há uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Em Provérbios capítulo 1, versículo 23, o sábio diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei sobre vós o meu Espírito. Em Isaías capítulo 44, versículos 3 e 4, o Senhor usa o profeta e diz: e há de ser que derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre a tua posteridade.
Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, provavelmente é o texto mais conhecido do Antigo Testamento sobre o derramamento do Espírito Santo. E lá o Senhor usa o profeta para dizer: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. Quando em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus repete esta promessa, ele está chancelando, corroborando, confirmando e reafirmando as mensagens que os profetas veterotestamentários já haviam anunciado acerca desse assunto. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. João Batista, quando está pregando no deserto da Judéia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 11, diz: eu vos batizo em água para o arrependimento, mas depois de mim vem um, do qual nem digno sou de desatar as sandálias, as alparcas. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Lucas 24, 49, Jesus está prestes a ser assunto aos céus, e ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu gosto dessa expressão de Jesus, revestidos. Gosto porque ela não anula o que nós somos em Cristo, enquanto pessoas. Porque quando Jesus usa a expressão revestir, ele está falando de vestir de novo, cobrir a segunda vez. Traduzindo, a minha camisa me veste, o meu paletó me reveste. O que Jesus está dizendo ali é: você tem dons, você tem habilidades, você tem características e potencialidades pessoais. Algumas nasceram contigo, outras foram adquiridas ao longo da vida. Aí ele está dizendo: só que para fazer a minha obra, não basta ter dons naturais, é preciso ser revestido de poder, com o meu poder. E quando ele usa a expressão revestido, ele está dizendo: eu não vou anular as características que você já tem. O que eu vou fazer, é isso que Jesus está dizendo, é potencializar aquilo que eu já te dei. Eu vou utilizar os teus dons para cumprir o meu propósito. Eu vou utilizar as tuas habilidades para realizar a obra do Pai. De modo que a proposta de Jesus para nós é que as habilidades que nós já temos e os dons que nós já temos sejam direcionados para o reino de Deus. E o Espírito Santo vai ampliar a nossa capacidade. Você não entendeu? Se tivesse entendido, tinha soltado fogos. Eu estou dizendo que o Espírito Santo vai ampliar a tua capacidade. Eu estou te dizendo que o Espírito Santo vai usar aquilo que você já tem, vai ampliar a tua visão, e através de você, Ele vai fazer a obra de Deus acontecer na terra. Agora observe, o propósito desse derramamento do Espírito Santo. Alguém já disse
porque eu falei o que eu vou falar agora. Um grande pregador do Brasil, brincando, me provocando, disse para mim: você não é pentecostal, você é um tradicional perdido na Assembleia de Deus. Na verdade, queridos, eu sou pentecostal por formação e por convicção. Eu creio na contemporaneidade dos dons espirituais. Eu creio na ação do Espírito Santo em nosso tempo. Mas eu não posso fingir que não percebo que o propósito primário do derramamento do Espírito Santo não é falar em outras línguas. O propósito primordial do derramamento do Espírito Santo não é profetizar, não é revelar. O texto vai mostrar para nós que a proposta de Deus, quando derrama o seu Espírito sobre nós, é: ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. Diga comigo: testemunhas. O que isso significa? Significa que se o poder do Espírito Santo que opera em mim e em você não nos tornou testemunhas, então esse poder pode não ser do Espírito Santo. Vou repetir: se o poder que opera em mim e em você não nos tornou testemunhas de Jesus, há uma grande probabilidade de esse poder não ser o poder do Espírito Santo. Porque a proposta primeira é: ser-me-eis testemunhas. E aí eu repito o que eu disse há 5 minutos atrás: testemunhar é estar tão comprometido com a causa que você está disposto a dar a vida por ela. Agora vamos observar, em não muito tempo, eu quero compartilhar contigo, é o nosso culto de missões hoje. Esta igreja se propõe a ser uma igreja missionária. Então eu gostaria de lhe pontuar 5 formas que nós temos de testemunhar de Jesus na terra. 5 maneiras de praticar o testemunho de Jesus entre os homens, no ambiente que nós vivemos. Então deixa eu começar falando sobre a primeira forma de testemunhar, é testemunhando com os pés. Testemunhando com os pés. Salmo de número 126, versículo de número 6. O salmista diz assim: aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Há uma ordem de Deus acerca disto para a igreja. Preste atenção. Testemunhar com os pés não é tirar o carro da garagem uma vez por semana para ir à igreja. Testemunhar com os pés é entender que é necessário sair de casa para ir ao encontro de uma alma que precisa da palavra da salvação. Isaías capítulo 52, versículo 8, o profeta diz, o Senhor diz, através do profeta: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão formosos sobre os montes são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O maior privilégio que um homem pode ter é o de ser propagador do reino de Deus.
Eu disse outro dia para alguém que nós estávamos querendo convidar para ministrar aqui, e o assessor disse assim: é um privilégio muito grande para a sua igreja receber a cantora fulana. Eu disse: você não entendeu, deixa eu te explicar. É um privilégio muito grande para a cantora fulana poder vir à nossa igreja cantar 2 ou 3 louvores. A Bíblia diz que formosos são os pés daqueles que vão. O Senhor nos chamou para ir. Daniel capítulo 12, deixa eu ler que esse eu não lembro, versículo de número 3. O Senhor utiliza o profeta para dizer acerca desse assunto, e ele fala: os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e aqueles que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como estrelas sempre e eternamente. Muitas vezes eu estou cansado, e hoje estou. Muitas vezes fatigado. Eu cheguei no hotel ontem 1 da manhã, levantei às 4 para poder estar aqui na escola bíblica dominical. E às vezes eu digo para Jesus: chega, parou, tem 25 anos dessa vida, não dá mais. Falei hoje no avião com o Jones: não vou chegar aos 50 viajando desse jeito. Aí quando eu sento para ler a Bíblia, para pregar para vocês, eu encontro lá, quando o Senhor diz assim: aqueles que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como estrelas sempre e eternamente. Vá! Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus diz assim: eu farei de vocês pescadores de homens. Eu estava dando uma lida agora à tarde em estatísticas, e uma estatística que eu li me assustou. Nós temos um pouco mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. Um pouco mais de 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus uma vez sequer. A estatística diz que se eu resolver evangelizar 1000 pessoas cada manhã e 1000 pessoas cada tarde, uma vez para cada uma, eu vou precisar de 1370 anos para alcançar o mundo com a palavra do Evangelho, sem contabilizar o crescimento natural da população mundial, que cresce uma média de Estados Unidos inteiro a cada 3 anos. A pergunta é: o que eu estou fazendo para alcançar? O que eu estou fazendo para sair do meu lugar e anunciar a Jesus? Ei, 196 pessoas morrem por minuto. E a estatística diz que quase 90% delas não conhecem o Evangelho de Jesus. Enquanto nós estamos acomodados em nossa religiosidade, enquanto nós estamos enclausurados em nossas programações bonitas, em nossos cânticos litúrgicos, enquanto a gente faz a festa dentro de casa, Satanás está fazendo a festa na rua e levando almas para o inferno. É tempo de acordar. Isaías 32:20 diz: bem-aventurados vós, os que semeais sobre todas as águas, testemunhas com os pés, são aqueles que estão dispostos a irem, a sair do seu lugar para anunciar Jesus. No dia que Deus me chamou para o ministério,
o Senhor me perguntou através de uma palavra profética, lembro clara e nitidamente. Eu estava ajoelhado na poltrona dura da sala de uma casa na roça de um presbítero. E a irmã que o Senhor estava usando em profecia estava lá na cozinha da casa. E a profecia começou assim: meu jovem, tu estás disposto a deixar os teus pais, tu estás disposto a deixar os teus irmãos, tu estás disposto a deixar os teus amigos, tu estás disposto a deixar a igreja onde congregas, para ir a lugares onde não verás nem os teus pais, nem os teus irmãos, nem os teus conhecidos, para pregar a minha palavra. Quando eu ouvi a profecia, eu, em minha mania de perguntar, eu perguntei no meu coração: com quem será que Jesus está falando? E o Senhor usou a irmã lá na cozinha e disse: é contigo mesmo que eu falo. E eu, de novo, com a minha mania, eu devia ter ficado quieto. Aí eu pensei comigo: tem 65 jovens na vigília, todos eles fizeram a mesma pergunta. Tinha um irmão ajoelhado do meu lado, irmão Tito, grandão, metro e tarará, lá 1,90 m, forte, a mão dele parecia uma pá. O Senhor tomou ele na hora com uma língua estranha, mas muito estranha. E ele levantou e segurou na minha clavícula, e eu era bem magrinho, e a mão dele encheu. E o Senhor tomou o irmão Tito em profecia e disse: Josué, Brandão, Amorim, é com você que eu estou falando. Eu fui muito sincero com Deus, eu não tinha qualquer ambição, desejo, aptidão ministerial. Eu disse para o Senhor: eu não quero fazer a tua obra, eu não quero realizar a tua obra, meu sonho é outro. Quando eu disse isso, o Espírito Santo me tomou em línguas, e sem querer, porque ali foi sem querer, eu comecei a cantar o hino que diz assim: se Cristo comigo vai, e não temerei, com gozo irei, comigo vai, é grato servir. Se Cristo comigo vai, ou você acha que eu vou porque eu sou fã de avião e de hotel? Não suporto viajar, não suporto hotel, não gosto de falar em público. A boca seca, as pernas tremem, até com vocês aqui. Mas você é testemunha, eu sou testemunha. Faça alguma coisa, se mova, provoca o vizinho e diz para ele: você é testemunha, faça alguma coisa. Segundo lugar, vamos agilizar para concluir. Segunda forma de testemunhar: a primeira é testemunhar com os pés, a segunda, testemunhar com os joelhos. Testemunhar com os joelhos. O apóstolo Paulo, é muito interessante esse texto de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6,
versículo de número 18 e o versículo de número 19, porque Paulo está concluindo a sua orientação sobre a armadura de Deus, e ele conclui dizendo assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19, e por mim, orando por mim, intercedendo por mim, para que me seja dada a palavra com autoridade, no abrir da minha boca, para fazer notório o mistério do Evangelho. O que o Senhor está dizendo é: missões não são feitas apenas pelos que vão, são feitas por aqueles que ficam na retaguarda, dando cobertura de oração, intercedendo, protegendo e pedindo que a autoridade de Deus seja revelada na vida daquele que está indo. Orar por almas é extraordinário. Experimente orar dizendo a Deus: quero almas. Experimente orar dizendo a Deus: me faz ganhador de almas. Não há oração que te tocará mais profundamente do que a oração que clama por salvação de pecadores. Eu lembro agora de David Brenner, missionário norte-americano, que evangelizou a tribo indígena mais violenta do território americano, os chamados Pele Vermelhas. Brenner passava semanas orando, e diz a história que ele dizia para Deus: eu aceito passar fome e frio, contanto que em troca o Senhor me dê almas. O monge cristão alemão Ludwig von Zinzendorf, quando está orando por almas, diz a Deus: eu te dou a minha mulher e te dou os meus filhos, mas em troca me dá almas, porque sem almas eu não consigo viver. John Knox, grande avivalista da Escócia, orava e orou anos a fio, dizendo a Deus: dá-me as almas da Escócia ou me mata. O que você acha de 20% da população de Feira de Santana, que segundo as pesquisas é a população de evangélicos dessa cidade? Se 20% de crentes começaram a orar dizendo assim: dá-me as almas de Feira de Santana ou me mata, dá-me as almas de Feira de Santana ou me mata, só tem duas opções: ou Jesus vai arrebatar logo a igreja, ou vai nos dar essa cidade com uma grande salvação de almas para a glória de Deus. Só que a nossa tragédia é que nós mudamos a nossa oração. Almas não é mais o nosso pedido a Deus. Nós pedimos a Deus as coisas daqui. Nós queremos o carro, a casa, o vestibular, a universidade. Nada disso está errado, mas não pode ser a prioridade. George Whitefield, o homem que mais viajou a cavalo nos Estados Unidos para pregar o Evangelho, sua oração diária era: se o Senhor não quiser me dar almas, retira a minha vida. Um outro avivalista dizia para Deus: deixe-me ser consumido por ti. Deixe-me ser consumido por ti. Nós precisamos ajoelhar e pedir a Deus salvação de almas.
Queremos que o pregador seja ganhador de almas, mas não paramos para dizer: Jesus, enquanto ele prega, convence o pecador, salva o pecador, resgata o pecador. Testemunhas que clamam. Paulo chega a dizer aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 21, ele diz: eu temo que ao chegar entre vós, o Espírito Santo me constranja, me fazendo chorar em público por aqueles que caíram da graça e não se arrependeram. Nós não. Se alguém cai da graça, a gente fala, a gente comenta, vai-se para a internet propagar. Não há dor por aqueles que caem da graça. A igreja não sofre mais pelos soldados que são abatidos em campo de batalha. A igreja não padece mais por aqueles que trabalham e tropeçam e caem. Está na hora de a igreja mudar o foco e começar a clamar para que as vidas sejam salvas para a glória de Deus. Esse é um tempo novo na nossa vida. Ou nós mudamos o nosso foco, ou seremos consumidos pelo secularismo, pelo mundanismo, pelo materialismo e pelo ateísmo. Quantas vezes você orou para Jesus salvar alguém hoje à noite? Hoje, quantas vezes você orou para Jesus salvar alguém hoje à noite? Hoje, quantas vezes você pediu a Deus para usar o pregador de hoje à noite? Hoje, quantas pessoas você convidou para vir ao culto? Convidamos alguém para ir no cinema, convidamos para uma festa de aniversário, convidamos para o churrasco, convidamos para uma visita a outro amigo, convidamos para uma viagem de férias, convidamos para um cruzeiro, mas não convidamos para o culto, porque não é mais a nossa prioridade. Igreja amada, noiva do Cordeiro, acorda, acorda, porque Jesus está às portas. Ele vem, Ele vem. Chora madagassuri manzurabadaga. Testemunha de joelhos. Não durma hoje sem pedir a Deus que salve a vida de alguém. Não durma hoje sem chorar por alguém. Não durma hoje sem a decisão de mencionar o nome de alguém diante de Deus. Você não entendeu? Se Jesus voltar hoje, seu marido pode ir para o inferno. Se Jesus voltar hoje, a sua esposa pode ir para o inferno. Se Jesus voltar hoje, o teu filho pode ser jogado no lago de fogo e enxofre. Nós não estamos levando a sério isso. Nem estava planejado também dizer isso. Mas enquanto eu estou falando contigo, o Espírito Santo está me trazendo uma consciência de responsabilidade acerca desse assunto. Estamos brincando de fé, não somos testemunhas, somos espectadores. Aí eu cito e clamo, Lamentações 5:23, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como dantes. Aleluia. Terceiro lugar, terceira forma de testemunhar, testemunhando com palavras. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Presta atenção, todos os estudiosos concordam que o verbo ir, conforme utilizado por Jesus aqui, é de caráter coativo.
é imperativo. Ir não é uma opção. Ir é uma determinação. Pregai. O verbo pregar que Jesus utiliza aqui dá a ideia de proclamar com autoridade, anunciar em nome do rei, falar do rei, anunciar a chegada do rei. Essa é a ideia de pregar ali, querigma, anunciar com autoridade que o rei está chegando. Quem era o pregador? No contexto greco-romano, era o porta-voz do imperador. Todas as vezes que o imperador ia visitar a província, o porta-voz ia na frente, anunciando para a província que a comitiva do imperador estava chegando. Quando Jesus usa essa expressão, ele está dizendo que nós somos porta-vozes do céu, anunciando para o mundo que o rei está voltando, anunciando para o mundo que o rei está chegando. Então, querido, abre a tua boca e começa a anunciar a Jesus, começa a declarar Jesus. Paulo chega a dizer: ai de mim, se não pregar o evangelho. Uma palavra pode ser a semente que vai brotar no coração de alguém. Uma palavra pode gerar um livramento extraordinário e um milagre poderoso. É incrível como nós temos facilidade de tratar de tudo. Nós entendemos de política, de futebol, de novela das 9, das minisséries do Netflix, que é mais? Entendemos dos joguinhos da moda, entendemos de tudo. E não conseguimos falar do evangelho. Mas aí Jesus olha para nós e diz assim: abre a tua boca e eu a encherei. No outro texto ele diz assim: não te preocupas com o que haverás de falar, porque quando tu abrires a tua boca, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Aleluia! Um Jesus te ama, um Deus te abençoe. Eu iniciei um relacionamento de amizade com um homem, uma autoridade de elevado padrão, ateu violento, quer saber nada de Deus, não existe, não gosta de pastor. Mas todas as vezes, o relacionamento só começou a se construir porque ele precisou de algo, e algo que eu me dispus a servir. E todas as vezes que terminava a ligação, eu dizia assim: Deus te abençoe. E ele: boa tarde. Deus te abençoe, bom dia. Deus te abençoe, obrigado. Até que um dia eu falei assim: Deus te abençoe. E ele disse: amém e amém. Opa! Porque a palavra é espada. Não tem jeito, você bate a espada na mesma rocha, ela vai começar a riscar a rocha, ela vai começar a marcar a rocha, ela vai começar a estabelecer um vínculo na rocha. A minha palavra não voltará para mim vazia, mas se cumprirá naquilo para que a enviei. Presta atenção, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio no evangelho, eu creio no poder do evangelho, eu creio na palavra do evangelho, eu creio num Jesus te ama. Eu sei que a palavra que sai da sua boca está ungida pelo Espírito Santo para alcançar o coração de alguém. Deixa Deus lhe usar. Eu não sou pregador, pastor, pelo amor de Deus. Eu disse há pouco, Deus vai usar o dom que você tem. Ele vai potencializar o que você tem.
Ele vai evidenciar o que você tem. Porque, presta atenção, irmãos, eu já vou terminar. Almas são a prioridade de Deus. Conheço um pastor brasileiro. Ele está há 40 anos na Colômbia. Faz um trabalho evangelístico extraordinário na América Latina. E ele conta que antes de receber de Deus visão para ir à Colômbia, ele recebeu visão de Deus para ir a um país da Ásia chamado Butão. E é incrível que depois da visão para ir à Colômbia, depois da visão para ir a Butão, é que Deus mandou ele ir para a Colômbia. E ele falou com Deus: não entendi, é Colômbia ou Butão? E o Senhor falou com ele: as prioridades são minhas. E ele foi para a Colômbia. E depois de 30 anos de Colômbia, ele estava construindo o maior templo de Cúcuta. Os 2 maiores shoppings da cidade pertencem à igreja. Os 3 melhores restaurantes da cidade pertencem à igreja. Cúcuta é uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes na Colômbia. E ele estava construindo o templo e chegando ferro e tijolos e areia. E ele diz que enquanto os caminhões descarregavam, o Senhor falou com ele: chegou a hora de evangelizar Butão. E ele falou com Deus: agora não. Estou construindo. Quando eu terminar a construção, o Senhor fala comigo sobre esse assunto, porque eu tenho que terminar. E ele disse que Deus falou com ele: eu não morri para você comprar tijolos. Eu não morri para você comprar ferros. Eu morri para salvar pecadores. Sua prioridade é a construção, a minha prioridade são os butanenses. Mas ele diz que achou uma desculpa extraordinária para Deus. Ele diz: Butão é um país que não tem relações diplomáticas com nenhuma nação do mundo, nem com China, Camboja, Taiwan e Tailândia, que faz fronteiras. E o Senhor falou com ele: levante 5 horas da manhã e acesse a internet que eu vou resolver esse problema. 5 horas da manhã, quando ele levantou e acessou a internet, está lá: governo butanense declara, anuncia abertura de diplomacia, de relações diplomáticas com 5 nações: Tailândia, Taiwan, China, Camboja e Brasil. A única nação fora do continente asiático que Butão anunciou relações foi o Brasil. E o Senhor falou com ele: pega o avião, vá para a Europa, pega o visto que eu lhe quero em Butão. Ele pegou o passaporte, embarcou, viajou, pegou o visto para Butão. Uma semana depois, o governo butanense cancelou relações diplomáticas com o Brasil, mas validou os vistos que já haviam sido concedidos. Hoje, ele tem mais de 300 igrejas em Butão, pregando o Evangelho e anunciando a Cristo, porque almas são a prioridade de Deus. Almas são a prioridade de Deus. Eu vou terminar. Quinta forma de testemunhar é testemunhando com as mãos. Não há jeito de fazer missões sem investimento. Não há jeito de fazer missões sem pessoas decididas a semear na obra da evangelização. Não há jeito de fazer missões sem corações que colocam os seus recursos e bens à disposição do reino de Deus. Atos capítulo 2, versículo 45 nos revela que os irmãos da igreja primitiva vendiam os seus bens, repartiam com todos, segundo cada um havia ou tinha necessidade. Havia uma paixão tão grande na igreja primitiva pela evangelização, que eles não se preocupavam em ter, eles derramavam no templo para que a obra expandisse.
Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 19, Paulo revela a sua gratidão aos irmãos de Filipos, que lhe enviaram recursos para que ele pudesse realizar a obra da evangelização, e ele diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Ou seja, vocês se lembraram de mim, eu me alegrei, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma vez e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está reconhecendo dos irmãos em Filipos a disposição de investir no trabalho que ele estava realizando. Tem gente que pensa que mandar missionário é enviar um desgarrado para padecer. Tem gente que pensa que mandar missionário é mandar um sem dono para dar murro em muro chapiscado. Missões requer investimento. Missões exigem mantenedores, pessoas dispostas a abrirem o coração e colocarem o que Deus lhe deu à disposição do propósito. É preciso que a igreja entenda isto. É preciso que a igreja compreenda que os nossos recursos nos são dados para o próprio reino de Deus. Você não faz ideia de quanto o satanismo investe na expansão do seu projeto. E o investimento não é gracinha não. Eu estou falando de investimento em cinema, em desenhos animados, em livros, em mídia. Eu estou falando do vampiro romântico que seu filho assistiu e amou. Eu estou falando do pequeno bruxo que seu filho, além de ler a coleção de livros, assistiu os filmes todos. São investimentos milionários do satanismo, do demonismo nessa geração que está se formando. Você não faz ideia do que os governos investem nesse liberalismo louco que desenfreia e quebra todos os padrões de moralidade da nossa sociedade. Ou você acha que isso é gratuito? Você não faz ideia de como o islamismo está investindo. Ontem alguém me chamou e disse assim: eu gostaria de fazer uma parceria com você para um país da América Latina. Eu disse para ele: eu quero fazer uma parceria contigo para o Nordeste, porque só na Bahia eu tenho 2.000 povoados não evangelizados. E presta atenção, olha no meu olho aqui, o islamismo está crescendo de maneira estrondosa no Maranhão, na Paraíba e no Piauí. E a igreja está dormindo, brigando por cargo, brigando por placa denominacional, brigando porque eu sou de uma convenção e você é de outra, brigando porque eu prego melhor do que você. Uma idiotice religiosa que Satanás olha para nós e coloca nariz vermelho na nossa cara, e o Espírito Santo diz: eles não entenderam o meu projeto. Eles não entenderam porque eu lhes dei autoridade.
é o tempo de a igreja acordar. Você não faz ideia do quanto Satanás está investindo nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nas nossas famílias, e eu fico doído quando eu percebo como a igreja é ignorante, insensível, e tem coisa que se a gente falar no púlpito, tem irmão que torce o nariz, que não gosta, que acha ruim, que o pastor é antiquado, ultrapassado, idiotizado. Ei, evangeliza a tua casa, porque Satanás está querendo rachar a arca. Mas eu venho profetizar nesta noite um despertamento espiritual, em nome de Jesus. Invista em Bíblia para os seus filhos. Invista em livros cristãos para os seus filhos. É de romance que eles gostam, ou elas têm romance cristão. Para de comprar qualquer porcaria para teu filho e tua filha ler. Seu filho está sendo doutrinado para o mundo. Sua filha está sendo doutrinada para essa vida sem regras e sem leis. E a igreja não viu. Acorda. Invista em almas. Invista em vidas. Seu carro enferruja. Até seu diploma precisa de reciclagem. Se você não fizer uma pós, alguns cursos de aperfeiçoamento e reciclagem, se você não fizer algum mestrado, em um ano seu currículo está ultrapassado e tem alguém melhor do que você disputando a sua vaga. Mas almas são investimentos para a eternidade. A fazenda você não leva para a glória, a chácara você não leva, o carro você não leva, mas a alma da tua mulher, a alma do teu marido, a alma do teu filho e da tua filha, a alma do teu vizinho vão para a eternidade, e é isso que conta. Nós estamos vivendo aqui como se aqui fosse para sempre. E essa semana mexendo numas caixas para rasgar papel velho. De vez em quando eu faço esse cata. Eu encontrei uns binóculos. E me encontrei com 4 anos de idade. E encontrei uns binóculos eu com 6, 7 anos de idade. E olhei no espelho. E olhei no binóculo. E olhei no espelho. E Johnny ainda tirou onda e fez assim: peraí, pai, que eu vou facilitar. Foi lá e fez uma foto do binóculo, da foto do binóculo, para dizer assim: está aqui, mais legível. O tempo passa. 35 anos atrás eu era um garoto bochechudo, rechonchudo, gordinho, desengonçado. 40 anos à frente eu seria um idoso. Ei, está passando. Tudo que você conquistar aqui tem tempo de validade. Tudo. Mas aqueles que nós apresentarmos a Deus como almas salvas, isto é para a eternidade. Fica de pé, por favor. Eu quero orar contigo. E nessa oração, assuma com Deus um compromisso. Diga para Deus: eu vou fazer alguma coisa por salvação de almas. Eu vou me mover. Lá na sua empresa, comece a semana de trabalho com um momento de oração. Faça alguma coisa. Na sua sala de aula,
Eu sei, não pode ter religião na sala de aula, né? Ok. Pode ter magia, pode ter sexo de todas as formas e tipos. Deus não. Ache uma forma de revelar para o seu aluno, para o seu professor, que Jesus na sua vida faz diferença. Seja testemunha sem palavras, mas conquiste alguém para o Senhor Jesus. Faça algo que saqueie o inferno. Faça algo que dê prejuízo para o diabo. Se comprometa, seja testemunha. Ore comigo e diga para Deus: usa-me, usa-me, usa-me. Eu não sei o início do louvor, usa-me como farol, como ponte sobre as águas. Faz desse louvor uma oração. Mas não brinca com esse momento, por favor. Não brinca com esse momento, porque esse momento é muito sério. As pessoas aceitam a Jesus e nós não damos assistência. Isso é coisa para o discipulador, ele que se vire. Não entendemos que nós precisamos adotar uns aos outros e nos tornarmos responsáveis pelo crescimento espiritual uns dos outros. Será que não tem algumas bênçãos que Deus está reservando para liberar quando nós entendermos que a prioridade é o seu reino? Senhor, eu não preguei exatamente o que estudei. A inspiração do teu Espírito trouxe uma mensagem de despertamento, em algum momento até de choque, para a nossa consciência cristã, demente, em estado de letargia, de indolência. Obrigado, Senhor, por nos chocar. Obrigado, Senhor, por nos confrontar. Obrigado, Senhor, por alfinetar a nossa preguiça espiritual. Aqui estamos nós, homens e mulheres teus, pessoas comuns, com todas as limitações, todas. Mas alguns deles estão se colocando diante de ti para serem usados por ti. Alguns deles estão sentindo o choque de responsabilidade e vão sair daqui nesta noite decididos a fazerem alguma coisa por almas. Senhor, nos usa. Faz a gente entender que o campo missionário é a nossa casa, é a nossa rua, é o nosso bairro, é o nosso local de trabalho. Sim, o Senhor chama alguns para campos transculturais. Sabemos, reconhecemos e nos dispomos. Usa cada um como o Senhor quer usar. Capacita cada um segundo a tua vontade, porque a tua palavra garante que os dons espirituais, o Espírito Santo reparte a cada um como Ele mesmo quer fazer. Mas nos usa. Tira esta igreja da dormência espiritual. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Tira de nós o conceito de teatro na igreja, o conceito de cinema na igreja, o conceito de passarela na igreja, o conceito de shopping na igreja, o conceito de pizzaria na igreja. Faz a gente entender que nós não estamos vindo aqui buscar um produto. Faz a gente entender que não estamos vindo aqui presenciar um espetáculo. Faz a gente perceber que não estamos vindo aqui vender beleza. Faz com que percebamos que o teu propósito conosco aqui é falar conosco, nos fortalecer pela palavra,
para sairmos daqui conquistando territórios para ti. Nos dá almas, Senhor. Dá-nos almas. Dá-nos almas. Dá-nos almas. Fala isso com Deus. Dá-me almas. Dá-me almas.